Imagine um animal capaz de lembrar rostos humanos por anos, compartilhar informações sobre ameaças, e fazer outros membros do grupo te odiarem, mesmo sem nunca terem te visto antes. Parece roteiro de máfia. Mas cientistas descobriram que os corvos fazem algo assustadoramente parecido. Eles observam, reconhecem, alertam uns aos outros. E em alguns casos, parecem criar verdadeiras listas de inimigos. O mais estranho é que isso não acontece por instinto simples. Existe memória. Existe estratégia. E existe um sistema social muito mais complexo do que a maioria das pessoas imagina. E se você gosta de conteúdos que parecem ficção, mas são reais, já se inscreve agora no Psicologia do Corvo. Porque os próximos minutos vão mostrar comportamentos que fizeram pesquisadores questionarem até onde a inteligência desses animais realmente pode chegar. Hoje você vai entender por que o sistema social dos corvos parece uma máfia, e por que talvez eles estejam observando muito mais do que aparentam. Quando a maioria das pessoas pensa em aves, imagina animais guiados apenas por instinto. Comer. Voar. Sobreviver. Mas os corvos funcionam de uma forma completamente diferente. Eles não vivem isolados. Vivem em grupos sociais complexos, onde informação, comportamento e experiência parecem circular constantemente entre os indivíduos. E talvez esse seja o primeiro detalhe que faz o sistema deles parecer tão estranho. Porque os corvos não observam apenas o ambiente. Eles observam uns aos outros. Pesquisadores já registraram grupos cooperando para encontrar alimento, alertando sobre perigos e até modificando o comportamento dependendo de quem está por perto. Isso significa que cada corvo não age sozinho. Existe influência coletiva acontecendo o tempo inteiro. Em alguns casos, indivíduos mais jovens aprendem observando os mais velhos antes mesmo de enfrentar determinadas situações por conta própria. Ou seja, experiência pode ser transmitida sem contato direto com o perigo. E isso muda completamente a lógica de sobrevivência. Porque quanto mais informação circula dentro do grupo, menos cada indivíduo precisa correr riscos sozinho. É quase como se existisse uma inteligência distribuída funcionando entre eles. Uma rede invisível de observação e aprendizado. Mas o mais inquietante não é a cooperação. É o tipo de informação que parece circular dentro desse sistema. Porque os cientistas descobriram que os corvos não compartilham apenas comida ou alertas simples. Eles compartilham ameaças. E em alguns casos, ameaças humanas específicas. Foi quando os pesquisadores começaram a estudar reconhecimento facial em corvos que tudo ficou realmente desconfortável. Porque até aquele momento, muita gente ainda acreditava que os animais apenas reagiam a movimentos ou situações imediatas. Mas os corvos demonstraram algo muito mais avançado. Eles conseguiam reconhecer pessoas específicas. Em um dos experimentos mais conhecidos sobre comportamento animal, pesquisadores utilizaram máscaras humanas durante a captura temporária de alguns corvos para análise científica. A lógica parecia simples. Se os corvos realmente associavam experiências negativas ao ambiente, talvez também associassem essas experiências à aparência humana. E foi exatamente isso que aconteceu. Mesmo depois de muito tempo, os corvos continuaram reagindo agressivamente às mesmas máscaras usadas durante a captura. Eles vocalizavam mais. Observavam com atenção. E demonstravam comportamento defensivo imediatamente ao identificar aquele rosto. Mas o mais perturbador veio depois. Outros corvos, que nunca tinham participado da experiência original, também começaram a reagir às máscaras. Ou seja, a informação havia sido compartilhada. Isso significa que um único evento negativo pode alterar o comportamento de vários indivíduos ao mesmo tempo. E quando você entende isso, a comparação com uma máfia começa a parecer menos exagerada. Porque os corvos não parecem esquecer facilmente quem representa a ameaça. Eles registram padrões. Memorizam rostos. E modificam o comportamento com base nisso. É quase como se existisse uma lista invisível circulando entre eles. Uma lista de indivíduos que merecem atenção especial. E talvez seja exatamente por isso que algumas pessoas relatam experiências tão estranhas com corvos. A sensação de estar sendo observado. Seguido visualmente. Ou reconhecido depois de um encontro negativo. A ciência ainda não consegue afirmar até onde essa memória vai. Mas uma coisa já ficou clara. Os corvos não enxergam humanos apenas como humanos. Eles parecem enxergar indivíduos específicos. E se isso já parece perturbador por si só, o que vem depois fica ainda mais estranho. Porque reconhecer uma ameaça é apenas uma parte do sistema. O verdadeiro impacto acontece quando essa informação começa a circular pelo grupo inteiro. Reconhecer ameaças já seria impressionante por si só. Mas o que realmente assustou os pesquisadores foi perceber que os corvos não guardam essa informação apenas para eles.
Eles compartilham. E fazem isso de uma maneira extremamente eficiente. Quando um corvo identifica perigo, ele emite vocalizações específicas que funcionam como alertas para os outros ao redor. Esses sons mudam dependendo da situação. Em alguns casos, o grupo inteiro reage quase imediatamente. Corvos pousam próximos para observar. Outros começam a vocalizar também. E em poucos segundos, a informação parece se espalhar pela área inteira. Mas o mais estranho é que muitos indivíduos reagem sem nunca terem enfrentado aquela ameaça diretamente. Eles aprendem observando os outros. Isso cria algo muito parecido com transmissão social de informação. Uma experiência individual deixa de ser individual. Ela passa a fazer parte da memória coletiva do grupo. E talvez seja exatamente isso que torna o sistema dos corvos tão eficiente. Porque um único indivíduo pode identificar um perigo, mas dezenas passam a agir como se já conhecessem aquilo. É quase como uma rede de inteligência funcionando em tempo real. E quanto mais os cientistas observavam esse comportamento, mais percebiam que os corvos não estavam apenas sobrevivendo. Eles estavam compartilhando estratégia. A maioria das pessoas ainda acha que corvos agem apenas por instinto. Mas aqui no Psicologia do Corvo, você vai perceber que quanto mais a ciência investiga esses animais, mais perturbador tudo fica. Porque os próximos comportamentos mostram que os corvos não apenas identificam ameaças. Eles parecem transmitir inimigos. E isso muda completamente a forma como enxergamos o comportamento coletivo deles. Porque, a partir desse ponto, não se trata mais apenas de alerta. Se trata de reputação. Quando os cientistas perceberam que os corvos compartilhavam informações sobre ameaças, surgiu uma pergunta inevitável. Até onde isso consegue chegar? Porque alertar o grupo sobre um perigo imediato é uma coisa. Mas os estudos começaram a indicar algo muito mais complexo. Os corvos pareciam transmitir a identidade da ameaça. Em alguns experimentos, indivíduos jovens passaram a reagir negativamente a pessoas específicas mesmo sem nunca terem tido contato direto com elas antes. Eles aprenderam observando os adultos. Ou seja, a informação não estava ligada apenas ao momento do perigo. Ela continuava circulando depois. Isso significa que um corvo pode se tornar conhecido dentro do grupo apenas pela reação coletiva dos outros. E quando você olha para esse comportamento, a comparação com organizações humanas começa a ficar desconfortavelmente próxima. Porque reputação passa a existir. Certos indivíduos recebem respostas diferentes dependendo do histórico associado a eles. Se alguém representa ameaça, o comportamento coletivo muda. Mais vigilância. Mais vocalizações. Mais cautela. E talvez o mais inquietante seja perceber que isso pode acontecer sem que a pessoa tenha qualquer ideia. Um único encontro negativo pode alterar a forma como vários corvos reagem futuramente. É quase como entrar em uma lista invisível. Uma lista construída através de memória social e observação coletiva. E quanto mais os pesquisadores estudavam isso, mais percebiam que o sistema dos corvos funciona de maneira assustadoramente eficiente. Porque eles não dependem apenas da experiência individual para sobreviver. Eles usam o grupo inteiro como rede de aprendizado. Um aprende, todos se adaptam. Isso reduz risco, aumenta a sobrevivência e fortalece o comportamento coletivo. Mas também cria algo extremamente estranho do ponto de vista psicológico. A sensação de que os corvos estão constantemente observando, registrando e compartilhando informação. E talvez essa sensação não esteja totalmente errada. Porque existe um comportamento específico que faz muitas pessoas sentirem exatamente isso. A sensação de estar sendo monitorado. Existe um motivo pelo qual tantas pessoas descrevem encontros com corvos como a estranhos. Não é apenas a aparência deles. Nem os sons. É a sensação de estar sendo observado. Porque os corvos passam boa parte do tempo analisando o ambiente ao redor. E essa observação não parece aleatória. Eles acompanham movimentos, rotinas, mudanças de comportamento. Pesquisadores já registraram corvos reconhecendo horários específicos, padrões humanos e até trajetos repetitivos. Se alguém alimenta corvos todos os dias no mesmo horário, eles aprendem rapidamente. Mas o mais inquietante acontece quando o padrão muda. Os corvos percebem um atraso, uma mudança de roupa, uma movimentação incomum. Tudo isso parece chamar a atenção deles. E quanto maior a interação anterior com determinado indivíduo, maior parece ser o nível de observação. Talvez seja exatamente isso que torna alguns encontros tão desconfortáveis. Porque o olhar do corvo não parece vazio. Parece análise. Como se o animal estivesse tentando entender intenções antes mesmo de agir.
Em ambientes urbanos, esse comportamento fica ainda mais evidente. Corvos observam pessoas de postes, telhados e árvores por longos períodos sem praticamente se mover. E quanto mais você aprende sobre memória social e reconhecimento facial, mais difícil fica ignorar essa sensação. Talvez eles realmente estejam registrando informação o tempo inteiro. E isso conecta perfeitamente com a forma como o sistema coletivo deles funciona. Porque vigilância constante significa atualização constante de comportamento. Quem representa risco? Quem pode ser ignorado? Quem merece atenção especial? E isso faz os corvos parecerem muito menos animais reagindo ao acaso, e muito mais observadores estratégicos do ambiente humano. Mas existe um detalhe nesse sistema que deixa tudo ainda mais perturbador. Os corvos não parecem esquecer facilmente. Talvez o aspecto mais desconfortável do comportamento dos corvos seja o tempo que certas reações conseguem durar. Porque muitos animais esquecem rapidamente experiências negativas que não voltam a acontecer. Mas os corvos parecem funcionar de outra maneira. Em vários estudos, pesquisadores observaram indivíduos reagindo ao mesmo rosto humano mesmo depois de longos períodos sem contato direto. Meses. Às vezes anos. E essas reações não eram neutras. Os corvos vocalizavam mais, mantinham distância ou demonstravam comportamento defensivo imediatamente ao reconhecer determinada pessoa. Isso fez muita gente comparar o comportamento deles com vingança. Como se os corvos fossem capazes de guardar ressentimento. A ciência ainda não consegue afirmar isso dessa forma. Mas uma coisa já ficou clara, e experiências negativas deixam marcas muito fortes no comportamento deles. E quando essa memória começa a circular dentro do grupo, o efeito parece ainda maior. Porque a reação deixa de ser individual. Ela passa a ser coletiva. Talvez seja exatamente isso que faz o sistema dos corvos parecer tão próximo de organizações humanas. Informação compartilhada. Reconhecimento social. Histórico de ameaça. Resposta coordenada. Tudo funcionando ao mesmo tempo. E quanto mais você entende esses padrões, mais difícil fica enxergar os corvos apenas como aves comuns. E isso é só uma parte do que os cientistas descobriram. Porque quanto mais a pesquisa avança, mais os corvos parecem inteligentes de uma forma quase desconfortável. Então se inscreve agora no Psicologia do Corvo, porque os próximos vídeos vão mostrar comportamentos que deixam tudo isso ainda mais estranho. Talvez os corvos não sejam apenas animais extremamente inteligentes. Talvez tenham desenvolvido um sistema social tão eficiente que lembra estruturas criadas por humanos. Um sistema baseado em memória, vigilância e transmissão de informação. E depois de entender tudo isso, fica difícil ignorar uma pergunta. Quando um corvo olha diretamente para você, o que exatamente ele está tentando registrar? Uma das partes mais impressionantes do sistema social dos corvos é que ele não depende apenas de memória individual. O conhecimento parece atravessar gerações. Pesquisadores observaram que corvos jovens frequentemente aprendem comportamentos importantes apenas observando indivíduos mais velhos. Eles acompanham reações do grupo, identificam padrões de perigo e começam a reproduzir respostas antes mesmo de enfrentar certas situações diretamente. Isso significa que um corvo pode aprender quem representa a ameaça, sem nunca ter sido ameaçado pessoalmente. E isso torna o sistema deles extremamente eficiente. Porque a experiência deixa de depender apenas de sobrevivência individual. Ela passa a ser herdada socialmente. Em alguns estudos, jovens corvos reagiram negativamente a determinados humanos seguindo apenas o comportamento coletivo do grupo. Eles aprenderam observando. É quase como se existisse treinamento acontecendo o tempo inteiro. Os mais velhos transmitem comportamento. Os mais novos absorvem informação. E o grupo inteiro se adapta continuamente. Talvez seja exatamente isso que faz os corvos parecerem tão organizados. Porque eles não apenas sobrevivem ao ambiente. Eles acumulam experiência sobre ele. E quanto mais tempo um grupo ocupa determinada região, mais refinado parece ficar o comportamento coletivo. Locais perigosos passam a ser evitados. Rotinas humanas começam a ser reconhecidas. E ameaças específicas deixam marcas duradouras dentro da memória social do grupo. Isso cria algo extremamente raro no reino animal. Uma cultura de sobrevivência baseada em observação coletiva. Talvez o detalhe mais estranho sobre os corvos seja que eles não apenas observam o ambiente. Eles parecem manipular situações a favor deles. Em diversos experimentos, pesquisadores registraram corvos escondendo comida enquanto observavam se estavam sendo vistos por outros indivíduos. E quando percebiam observação, mudavam completamente o comportamento. Alguns fingiam esconder alimento em determinado local apenas para enganar outros corvos.
Depois voltavam e escondiam a comida real em outro lugar. Isso demonstra algo extremamente avançado. Porque para enganar outro indivíduo, o animal precisa considerar o ponto de vista dele. Precisa imaginar o que o outro está vendo. E isso faz os corvos parecerem ainda mais inteligentes do que imaginávamos. Porque não se trata apenas de memória ou sobrevivência. Existe estratégia social acontecendo. Eles observam comportamento, antecipam reação e ajustam ações com base nisso. É quase impossível não comparar esse tipo de comportamento com manipulação humana. Talvez por isso tanta gente descreva os corvos como assombrios ou perturbadores. Porque quanto mais você aprende sobre eles, mais percebe que existe intenção por trás de muitas decisões. E quando estratégia entra no comportamento animal, tudo começa a parecer muito menos instintivo. Poucos animais se adaptaram tão bem ao ambiente urbano quanto os corvos. E isso não aconteceu por acaso. As cidades oferecem algo extremamente valioso para eles: padrões previsíveis, horários, rotinas, movimento humano constante. E os corvos parecem excelentes em interpretar tudo isso. Pesquisadores observaram corvos esperando sinais de trânsito para atravessar ruas com segurança. Outros aprenderam a deixar nozes no asfalto para carros quebrarem a casca. Depois aguardavam o momento certo para recolher o alimento. Isso mostra algo impressionante. Os corvos não apenas vivem nas cidades. Eles aprendem como as cidades funcionam. E talvez seja exatamente isso que os torna tão eficientes. Enquanto muitos animais tentam evitar ambientes humanos, os corvos parecem estudar esses ambientes. Eles aprendem horários movimentados. Identificam locais seguros. Reconhecem comportamento humano previsível. É quase como se observassem o funcionamento da cidade da mesma forma que observam o próprio grupo. E quanto mais conseguem prever comportamento humano, maior parece ser a vantagem deles sobre o ambiente urbano. Talvez por isso alguns cientistas considerem os corvos uma das espécies mais adaptáveis do planeta. Porque eles não dependem apenas de força ou velocidade. Dependem de inteligência estratégica. O mais perturbador sobre os corvos não é apenas a inteligência deles. É a combinação de habilidades funcionando ao mesmo tempo. Memória, reconhecimento facial, aprendizado coletivo e estratégia. Comunicação social. Separadamente, cada uma dessas capacidades já seria impressionante. Mas nos corvos, tudo parece conectado. Eles observam o ambiente, interpretam padrões e compartilham informação de maneira extremamente eficiente. E talvez seja exatamente isso que mais chama a atenção dos cientistas. Porque o comportamento deles parece muito mais flexível do que o esperado para aves. Os corvos não apenas repetem ações automaticamente. Eles adaptam comportamento dependendo da situação. Mudam estratégia quando algo não funciona. Analisam risco antes de agir. E em alguns casos, parecem até antecipar comportamento humano. Isso faz muita gente questionar até onde essa inteligência realmente consegue chegar. Porque quanto mais pesquisas aparecem, mais os corvos parecem próximos de formas avançadas de cognição social. Talvez seja exatamente por isso que eles causam tanto fascínio e desconforto ao mesmo tempo. Porque existe algo profundamente estranho em perceber inteligência olhando de volta para você através dos olhos de um animal. Depois de entender tudo isso, fica difícil enxergar os corvos da mesma forma. Eles não parecem apenas aves sobrevivendo ao ambiente. Parecem observadores constantes. Animais capazes de transformar experiência em informação coletiva. E talvez seja exatamente isso que torna o sistema deles tão parecido com organizações humanas. Existe memória. Existe comunicação. Existe estratégia social. E existe adaptação contínua. Talvez os corvos nunca tenham precisado dominar o ambiente pela força. Talvez tenham dominado pela inteligência. E quanto mais aprendemos sobre eles, mais desconfortável essa ideia fica. Porque a sensação de estar sendo observado talvez não seja apenas impressão. Talvez os corvos realmente estejam analisando o mundo ao redor o tempo inteiro. Registrando padrões. Identificando ameaças. Compartilhando informação.
E talvez o detalhe mais estranho de todos seja perceber que isso acontece silenciosamente, acima das nossas cabeças, todos os dias. Se você chegou até aqui, provavelmente percebeu que os corvos escondem comportamentos muito mais complexos do que parecem. Então se inscreve agora no Psicologia do Corvo, porque os próximos vídeos vão mostrar coisas que deixam tudo isso ainda mais perturbador.